Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício, você está no Entre Destinos e Histórias e hoje a gente está num lugar realmente histórico para contar um pouco daquilo que foi a melhor capitania hereditária e o melhor projeto, e talvez a melhor execução de projeto de capitania hereditária que aconteceu aqui no Brasil durante ali os primeiros anos de colonização. Bora um pouco falar sobre a capitania de Pernambuco, Duarte Coelho e sua esposa Brites de Albuquerque. Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis rubro-veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez no porvir. Salve a terra dos altos fogueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Bom, como a gente já viu anteriormente, o Brasil ele foi dividido ali no início dos anos 1530, mais especificamente em 1534, em capitanias hereditárias, que eram porções ali do território que tinham mais ou menos 60 léguas de extensão e iriam para o interior até onde fosse a linha do Tratado de Tordesilhas. Essas capitanias elas foram distribuídas ali pelo rei de Portugal a uma série de capitães com a obrigação de que eles viessem para cá para colonizar o Brasil e para tomar conta dessa porção gigantesca aí de território que se estendia aqui desde o Maranhão até lá embaixo em Laguna, né? Por mais que a gente já viu que Laguna já era um pouco além do Tratado de Tordesilhas, sendo que ele iria mesmo até Cananéia, ali no litoral sul de São Paulo. Bom, essa divisão das capitanias, ela foi realizada com base em alguns critérios, né? Seja um critério ali de nobreza ou proximidade da nobreza que o capitão tinha, critério de feitos que o futuro capitão ali já tinha realizado em serviço a Portugal, e o Duarte Coelho, aqui, o capitão aqui de Pernambuco, ele se encaixava nesses dois critérios, porque ele era de uma família já mais abastada lá do norte português, e além disso ele tinha realizado ali uma série de feitos antes de receber a capitania aqui de Pernambuco. E ele recebeu essa capitania somente com 50 anos de idade, então vocês já imaginem tudo que ele tinha passado antes de chegar aqui, onde hoje, né, é o estado de Pernambuco. Ele nasceu, presume-se, né, não tem uma data certa, mas entende-se que ele nasceu ali aproximadamente em 1485. E entre 1485 e 1535, que foi o ano que ele fundou aqui Olinda, ele teve uma série de feitos e uma série de viagens. Ele era filho bastardo do navegador Gonçalo Coelho, que esteve aqui no Brasil em 1501 e 1502, nas expedições que a gente já viu lá em Porto Seguro, que foram as expedições que vieram depois do Pedro Álvares Cabral, nas quais o Américo Vespúcio narrou, né, com o relato lá do degredado que tinha ficado, e tomou toda ali a fama dessas expedições, sendo que o Gonçalo Coelho foi um dos comandantes dessas expedições e pouco consta aí dos livros. Entende-se, e há fontes que apontam, que o Duarte Coelho tenha vindo pelo menos em uma dessas expedições, pelo menos na segunda. E depois disso ele acabou se enveredando ali no meio militar e sendo encaminhado primeiro lá para as Índias, para as batalhas lá nas Índias, para tomar conta do território e daquele caminho que Portugal estava querendo fazer em relação à rota ali das especiarias. E posteriormente ele foi encaminhado já para a Ásia. Ele teve ali missões no Vietnã, no Camboja, em toda essa região da Ásia, e logo depois ele continuou também suas missões já em território africano, também passou um tempo ali protegendo o litoral de Cabo Verde, a costa da Malagueta, tudo isso antes de vir aqui para o Brasil, antes de ser designado um dos capitães aí do Brasil. E quando ele foi designado, logo antes dele ser designado para cá, ele havia se casado com sua esposa, Brites de Albuquerque, que era também uma integrante ali de uma família nobre,
Ela tinha, na época ali, menos de 18 anos, né? Ela chegou aqui ao Brasil com 18 anos e ela veio a ter depois um papel bastante determinante aqui para a capitania de Pernambuco, especialmente porque a diferença de idade deles, né, era bastante grande, era uma diferença aí de 32 anos, então vocês já devem imaginar que o Duarte Coelho acabou falecendo antes do que ela. Mas antes dele falecer, ele implementou todo um projeto aqui em Pernambuco, um projeto de bastante sucesso e talvez o único projeto dentre os capitães do Brasil que estabelecia realmente um governo dentro de uma capitania. Enquanto os outros capitães, como a gente já viu anteriormente ali, o Vasco Coutinho ali do Espírito Santo, o Pero de Góes ali da capitania que acabou enfrentando os Goitacás, o próprio Martim Afonso lá na capitania de São Vicente e do Rio de Janeiro, enquanto esses capitães eles se preocupavam muito mais com a extração das riquezas e envio dessas riquezas para Portugal e nenhum estabelecimento ali de um governo realmente estabelecido, de um governo realmente fundado dentro desse território, de divisões de terras, de formalização dessas divisões de terras entre os colonos que aqui se fixaram. O Duarte Coelho já não, ele já era alguém que se preocupava com isso. E ele, através dessa preocupação, ele começou a instituir aqui em Pernambuco uma política muito séria aí tanto de divisão de terras, quanto de produção do açúcar, da cana-de-açúcar, e de encaminhamento dessa produção aí para a Europa. Bom, se você está assistindo até agora, eu vou pedir aí a força para reconhecer esse trabalho que eu estou tendo aqui em toda essa região de Pernambuco para gravar essas histórias para vocês e pedir que você deixe o like, comente no vídeo, recomende para seus amigos e faça aí, repasse aí essas histórias para frente, que só assim elas vão continuar vivas dentre nós. É isso então, pessoal, bora voltar pro vídeo agora. Bom, o Duarte Coelho, ele não chegou aqui em Olinda em 1535, ele chegou um pouco ao norte aqui em Itamaracá. A gente vai, vou deixar aqui umas imagens ali do Forte Orange ali, que fica na ilha de Itamaracá, e ele desembarcou ali, onde já não é mais a capitania de Pernambuco, né, já é uma capitania mais ao norte. E ele acabou descendo para cá alguns quilômetros e encontrando aqui em Olinda, no dia 12, ou seja, 3 dias depois, um lugar que ele entendeu, né, como um lugar perfeito para estabelecer ali a sede dessa capitania. E esse lugar é exatamente aqui onde a gente está agora. Ele veio do norte aqui para o sul e chegando aqui na região que já se chamava de Pernambuco, né, porque basicamente Pernambuco é a primeira palavra tupi que foi incorporada ali pelos portugueses, significa buracos no mar, que são os buracos que existem aqui nos recifes para as entradas dos barcos, né? E quando ele viu essa região aqui e que nela havia essa porção de terra bem mais alta, em que você conseguia enxergar todo ao redor, ele entendeu que aqui seria o local perfeito para a instalação dessa vila. Quando ele via descendo, primeiro ele fundou uma pequena vila ali em Igaraçu, né? Antes de chegar aqui, que é considerada até hoje aí a primeira cidade aqui, a primeira vila fundada aqui no estado de Pernambuco. Olinda, então, é a segunda. Elas vieram meio juntas, né? A diferença aí é de dois dias, 2 dias ali entre uma e outra. E chegando aqui, ele se deparou com essa geografia privilegiada aqui de Olinda. Para conseguir estabelecer a capitania aqui, não foi tão fácil assim, porque no topo desse morro aqui que a gente está, já havia indígenas Caeté, povos originários aqui da região, que habitavam essa região já há muito tempo e já tinham, inclusive, relações com franceses desde aproximadamente 1515. Como a gente viu anteriormente, as capitanias hereditárias foram justamente para evitar que os franceses tomassem conta do nosso território, porque eles já haviam invadido muitos dos lugares. E esses indígenas Caeté, eles tinham essa relação com os franceses, tanto é que aqueles que estavam aqui estabelecidos se chamavam entre eles de marins, que é uma palavra que vinha ali dessa relação que eles tinham com os franceses. Para ele se estabelecer aqui, então, ele teve que expulsar os caetés aí num combate bastante violento e sangrento, né? E essa briga, essas lutas aí não se encerraram somente no estabelecimento aqui de Olinda, elas continuaram durante
praticamente toda a estadia aqui de 20 anos do Duarte Coelho aqui em Pernambuco, porque os caetés realmente eles tinham essa força de combate e essa aliança aí com os franceses que se entende que muito provavelmente os franceses até chegavam a municiar aí os caetés para esse combate. Só que como que o Duarte Coelho foi tomando conta aqui do território? Bom, depois de fundar a Olinda ali em 1535, ele construiu a sua residência aqui, realmente aqui em cima, aqui na Praça da Sé, e que a Sé tá aqui logo atrás de mim, né? E a sua residência nada mais era do que realmente um forte que, além de abrigar a sua própria casa, abrigava toda a proteção aqui da vila de Olinda, né, os armamentos, havia uma torre de vigilância em que ele conseguia monitorar toda a região, e a partir daqui, então, a vila começou a se desenvolver e logo depois, né, 2 anos depois, foi fundado o Recife logo abaixo, né. Bom, a história que é mais popular aqui de Olinda, inclusive que é a história que está no site aí da prefeitura, é que quando o Duarte Coelho chegou aqui e ele viu essa situação, né, ele teria reclamado que aqui era uma linda posição, um lindo local aí para se estabelecer uma vila, né, especialmente do ponto de vista militar da coisa, de defesa da vila. Mas essa não é nem de perto aí uma versão muito pacífica sobre o assunto, né? Porque é, essa versão ela foi popularizada ali apenas 100 anos, praticamente 100 anos depois dessa fundação aqui de Olinda, por um frei que nem era nascido na época, né, da fundação, que foi o Frei Vicente de Salvador, né, que popularizou essa história em 1627, ou seja, aí 90 anos depois da fundação aqui de Olinda. E além disso, né, os historiadores eles procuram, né, apontar alguns outros motivos que podem ter levado o Duarte Coelho a conceder esse nome aqui para Olinda, e talvez uma das mais críveis dela é que já haviam vilas em Portugal com nomes que remetiam a Linda, né, tais como Linda Pastora, Linda Velha, né, e também havia ali um romance muito lido na época, que era o romance Amadis de Gaula, que em que uma dos personagens desse romance, uma personagem desse romance, se chamava realmente Olinda. Além da Brits de Albuquerque, que era sua esposa, que provavelmente foi a primeira portuguesa que pisou aqui em terras brasileiras, né, porque elas não eram permitidas para vir para cá, né, até a época. O irmão dela também veio, que seria o cunhado aí do Duarte Coelho, que era o Jerônimo de Albuquerque. Esse irmão dele, ele tem até hoje um apelido aqui de Adão de Pernambuco, né? Em que se acredita a ele boa parte da linhagem aí de Pernambuco e que vários parentes dele existem aí até hoje. Isso porque ele foi muito utilizado aí nos casamentos com as indígenas, né? E para pacificação aqui do local e para com que o Duarte Coelho formasse essas alianças aí com os demais povos originários aqui que habitavam a região e que eram aí contrários aos caetés e que a partir desses casamentos, dessas linhagens de sangue e dessa perpetuação aí das famílias misturando-se, né, entre portugueses e indígenas, tudo isso faria com que a força dos caetés diminuísse e a força aqui do Duarte Coelho aumentasse. E realmente isso acabou dando certo, né, porque ele foi uma capitania que mais perpetuou com o tempo e menos sofreu ataques, se for comparada, por exemplo, lá com os goitacás, né, ou até mesmo com os tupinambás ali na parte da capitania ali de São Vicente, do Rio de Janeiro, né, e a gente tem, então, essa estratégia como uma estratégia correta aí que ele adotou. Logo depois disso, outra coisa que foi bastante de destaque aí para a estratégia dele enquanto capitania foi logo da chegada ele começar a formar os primeiros engenhos de açúcar aqui da região, né? E formar aí as primeiras sesmarias e lotes e distribuir entre os colonos através, inclusive, de livros-tomo, né? Formalizando essa propriedade e formalizando também uma estrutura aí de Estado e de justiça que foi estabelecida aqui na capitania de Pernambuco muito antes do que nas outras regiões aí do país. Tá, mas e enquanto isso, Maurício, o que Portugal vivia à época? Bom, Portugal ele não estava muito preocupado com aquilo que estava acontecendo aqui nas capitanias. O interesse realmente deles era que aqui a costa brasileira fosse povoada, evitando ao máximo a invasão dos franceses,
Mas também eles não estavam muito preocupados em ajudar esse povoamento da costa, nem fornecer armamentos, nem fornecer homens para isso, né? Tanto é que o Duarte Coelho aí, talvez a maior arrependimento dele aí em vida foi que todas as comunicações que ele tentou ter com o rei de Portugal foram frustradas, né? Ele tentou ter diversas aí comunicações pedindo auxílio, falando que ele estava em condições financeiras difíceis ali, logo depois da fundação dos primeiros engenhos, e nenhuma dessas cartas que ele encaminhou para lá retornava. Inclusive tem uma passagem bastante interessante, que é a de que quando o Hans Staden esteve aqui no Brasil na sua primeira passagem, não na segunda, que é aquela que a gente já estudou e já tem o vídeo aí do Hans Staden sobre o sequestro dele lá próximo a Bertioga, o encaminhamento dele para Ubatuba, né, para que fosse aí prato principal do ritual antropofágico dos Tupinambás, mas sim a primeira vinda aqui dele para o Brasil. Ele descreveu essa região aqui da capitania de Pernambuco em suas anotações e seus desenhos, né? E descreveu também um combate que aconteceu aqui entre Igaraçu ali e a ilha de Itamaracá, que foi um combate bastante sangrento, bastante violento. E o retorno dele para a Europa, nesse retorno, ele inclusive levou cartas do Duarte Coelho pro rei de Portugal. Então vejam como a história se cruza e vejam como o Hans Staden está meio envolvido com tudo, né? Desde lá do Superagui, passando por Bertioga, por Canané e chegando agora aqui em Olinda, né? E essa carta aí que o Hans Staden levou para lá também não foi respondida, né? Ele encaminhou então cartas aí por 7 anos aí pro rei de Portugal sem ser respondido. E em 1553 ele decidiu ele mesmo ir até Portugal para tirar satisfações aí com o rei. E adivinhe, né? Ele não foi muito bem recebido lá e entende-se que ele acabou falecendo, inclusive, né? Claro, né, além da idade mais avançada que ele já estava, ele acabou falecendo também de desgosto por não ter sido não só reconhecido, né? Que talvez não fosse nem o objetivo dele ser reconhecido como um bom capitão aqui no Brasil, mas de não ter sido auxiliado em nenhum momento nessa toda essa empreitada aqui da construção aqui da capitania de Pernambuco, que vinha desde a Foz do Rio São Francisco, lá entre Alagoas e Sergipe atualmente, né, até aqui Itamaracá, né, era uma capitania gigantesca que ele construiu e desenvolveu sozinho praticamente, né, claro, com a ajuda ali de povos originários, que ele fez alianças, com a ajuda ali da Brits de Albuquerque, dos seus filhos e do Jerônimo, seu cunhado, né, mas sem ajuda estatal portuguesa, né? O que o Estado se limitou a fazer foi conceder a capitania para ele aqui em Pernambuco. Depois que ele falece, a gente tem alguns pontos bastante importantes. Bom, o primeiro deles é que a dona Brites aí, ela já estava ali com quase seus 40 anos e ela acabou assumindo aí temporariamente a capitania aqui de Pernambuco e depois foi destinada aí ao Duarte Coelho filho, né? E já nesse primeiro momento que ela assumiu a capitania, que ela demonstrou ser uma governante de bastante mão firme, né? E mantendo ali todo o projeto, o intuito ali que ela tinha, que a capitania já tinha com o Duarte Coelho, com o seu ex-esposo, e mantendo essa posição de destaque aqui da capitania. Uma coisa que é importante ressaltar, né, é que ela é considerada a primeira mulher governante na América Latina, né? A primeira mulher que assumiu alguma posição de poder, alguma posição de governo dentro da América Latina, que foi aqui a capitania de Pernambuco. Bom, quando seu filho tomou ali poder, né? Tomou poder, atingiu a idade necessária e tomou o poder, logo depois de estourar nas guerras lá no Marrocos, e os 2 filhos dela acabaram sendo transferidos para lá, foram levados para lá para lutar nessas guerras. E nessa guerra, inclusive, enquanto eles estavam lá, né, ela voltou ao poder aqui. Então ela passou mais uns bons anos aqui no poder. E enquanto os filhos estavam lá, aconteceu talvez o principal acontecimento ali entre Portugal e Espanha na época, né, porque o rei de Portugal faleceu nesses combates e formou-se a partir daí a União Ibérica pela ausência de sucessão ao rei de Portugal na época. E essa formação da União Ibérica, ela vai ser decisiva aqui para Recife, porque, como a gente vai ver no futuro, foi a partir da formação da União Ibérica e da Espanha, que era o reinado ali que comandava na União Ibérica, a partir da posição que a Espanha tomou em relação ao Brasil, né, de deixar o Brasil um pouco de lado, que os holandeses viram a oportunidade para invadir aqui Recife, tomar Recife,
Primeiro tentaram invadir Salvador, é claro, ficaram um ano em Salvador, mas foram de lá expulsos, né, pelos espanhóis, inclusive, mas depois por invadir Recife aqui e ficar aqui em Recife por 20 anos, né, como a gente vai ver no vídeo da Recife holandesa, né. Bom, como conclusão, o que dá pra gente adotar aqui, o que dá pra gente entender? É que, de fato, a capitania de Pernambuco, junto ali com a capitania de São Vicente, foram as duas que tomaram a rédea aí, na época das capitanias hereditárias, antes da formação do governo geral, e que a capitania de Pernambuco, ela continuou muito protagonista depois da formação do governo geral, inclusive tendo atos aí de independência em relação ali ao Tomé de Souza e ao governo geral que se encontrava ali em Salvador. Então a gente tem esse protagonismo aqui de Pernambuco desde que o projeto de colonização no Brasil começou. E se esse protagonismo aí ele existe muito por conta da figura ali do Duarte Coelho e da sua esposa Beatriz de Albuquerque. É isso então, pessoal, eu quero agradecer a companhia de vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado dessas imagens e da história que a gente captou aqui em Olinda. É uma história cheia aí de nuances, que conversa muito, inclusive, com os momentos atuais aí de Olinda, de Recife, que conversa muito, inclusive, com momentos que vieram logo depois para Olinda, para Recife, e conversa muito também com aquilo que a gente entende, né, de Pernambuco hoje, inclusive da parte do orgulho do pernambucano em ser Pernambuco, né, da história do meu país Pernambuco, né. Esse orgulho eu acredito que ele já venha desde essa época, né, do orgulho de ser a melhor capitania que o Brasil já teve um dia. É isso então, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. Pernambuco, imortal, imortal.